Esta é a dica número 9 e vou agora falar de trigonometria. Eu vou fazer aqui algumas considerações sobre a parte da trigonometria e, portanto, este exercício que estão aqui a ver é o exercício do teste intermédio de maio e eu vou-me basear nele para vos tentar explicar o que é que eu acho que vai acontecer na segunda fase relativamente à trigonometria. Nós temos aqui uma pergunta de trigonometria que envolve a aplicação das razões trigonométricas. Razões trigonométricas são o seno, o cosseno, a tangente. No seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Essas são então as razões trigonométricas. Portanto, é muito habitual, né, no historial dos outros exames, as razões trigonométricas resolverem o problema, ou pelo menos resolverem a primeira linha da pergunta que envolve trigonometria. Costuma ser um mostre que a expressão da área ou do perímetro ou a altura de qualquer coisa é dada por. E para chegarmos a essa expressão, teremos que aplicar as razões trigonométricas. E é claro que para isso temos que visualizar lá um triângulo retângulo, não é? E ver bem o que é a hipotenusa, o que é o nosso x e tal. E eu, acerca disso, vou já então fazer algumas considerações. Agora, antes disso, vou apenas comparar este exercício do teste intermédio com os dois exercícios que envolvem a aplicação da trigonometria nos dois exames, portanto, no exame normal e no exame no exame especial. O que é que aconteceu? No exame normal aparece a pergunta de trigonometria associada a esta função. Temos aqui uma função f e temos um trapézio e o que pedem é mostra que a área do trapézio é dada por, ok? Nós temos que fazer também um mostre que, chegando a uma área, mas aqui não temos que trabalhar com as razões trigonométricas. É mais uma pergunta de funções. É-nos dado aqui a abscissa do ponto D, menos π sobre 6, salvo erro, agora não me lembro, não estou ao certo, mas não interessa muito. Dão-nos aqui a abscissa e nós, para chegar aqui à altura do trapézio, fazíamos a imagem, fazíamos f de menos π sobre 6, obtínhamos aqui a altura. E temos também aqui já a base menor, que é então π sobre 6. E para obter aqui a base maior, nós, uma vez que este ponto A também pertence à função e está no eixo do x, será um zero da função. E, portanto, faríamos f de x igual a 0 e calculávamos aqui a abscissa do ponto A. Portanto, é mais uma pergunta de funções, aplicando também a trigonometria, mas com o conceito de função, não é? Ir calcular uma imagem e calcular os zeros da função. Portanto, não envolve razões trigonométricas. No exame especial aparece a pergunta de trigonometria também associada aqui a uma função. Dão esta função, temos a expressão analítica da função e pedem as coordenadas do ponto C e do ponto D, e como o ponto C e o ponto D são respectivamente o máximo e o mínimo, temos que fazer derivada, zeros, tabela. Portanto, é também uma pergunta de funções, neste caso de derivadas, mais associado à trigonometria, ok? Também sem aplicar as razões trigonométricas como nós temos aqui no teste intermédio. É claro que no teste intermédio, na segunda linha, também teríamos que fazer algo parecido com o que saiu aqui no exame especial. Okay? Que era o cálculo da monotonia, portanto, derivada, zeros, tabela, também teríamos que fazer. E agora a dica deste vídeo refere-se mais à primeira linha da pergunta de trigonometria. Geralmente a primeira linha é sempre um mostre que. Ok? Então, antes de passar às considerações sobre esta dica, que é utilização das razões trigonométricas, há aqui alguns cuidados a ter, vou só chamar a atenção, prevenindo também, novamente, a saída desta questão, que é a atenção que devemos ter com o domínio em que estamos a trabalhar em trigonometria, ok? Devemos ter sempre atenção com este domínio. Isto porquê? Eu vou dar aqui dois exemplos muito básicos. Um é trivial, este que eu vou falar agora. No estudo da monotonia, por exemplo, coisa que tínhamos que fazer aqui no exame especial e que tínhamos que fazer aqui no teste intermédio, ao estudar a monotonia, se nós temos um domínio limitado, e em trigonometria é muito habitual termos um domínio limitado, temos que ter o cuidado nas tabelas colocar esse domínio, ok? De 0 a π sobre 2. Uma vez que está aberto, eu nem coloco aqui o 0 nem o π sobre 2, não coloco uma coluna para eles, mas pronto. Não vamos é colocar de menos infinito a mais infinito, ok? Não faz sentido e aí poderíamos perder pontos. Portanto, nas tabelas ter o cuidado com o domínio. E agora uma coisa que se calhar até esquece mais, que é ao calcular as assíntotas. Portanto, se o meu domínio é limitado, e neste caso é de 0 a π sobre 2, portanto não é um domínio que vai para mais infinito nem para menos infinito, se me pedirem as assíntotas da função, vou calcular apenas as assíntotas verticais, ok?
Vou calcular as cintas verticais, neste caso, onde é que vou calcular? Vou fazer o limite de f de x, quando x tende para 0 mais, portanto vou ver por este lado, do 0, é o que faz sentido, e faço depois o limite f de x, quando x tende para π sobre 2 menos, ok? Vou ver por este lado o que é que vai acontecer à função, ok? Reparem que o que nós estamos a ver neste caso é isto. Se o domínio é limitado, neste caso se é de 0 a π sobre 2, vou pôr aqui tracejado, a função está apenas aqui no meio, só existe aqui, não é? E portanto ela pode ser, por exemplo, assim, ou pode vir assim, ou assim, eu não sei como ela é, então terei que estudar como é que ela se comporta quando o x tende para 0 mais e quando o x tende para π sobre 2 menos, ok? Portanto, ela só existe aqui no meio. E como não existe fora deste intervalo, relativamente às assíntotas não verticais, o que nós dizemos logo é nem se faz nada, ok? Não faz sentido aqui fazer nada. Não existem assíntotas não verticais porque o domínio é limitado. Vou abreviar, ok? Porque domínio limitado, ok? Bom, atenção a uma coisa, não é sempre em trigonometria que temos que dizer isto, apenas se o domínio for limitado. Mas é habitual ser, ok? Mas poderemos ter um domínio em trigonometria que vai de 0 a mais infinito, ok? E portanto aí já não era limitado. Mas como é habitual ser um domínio limitado, se pedirem as assíntotas, não existem e ponto final, não se faz aqui mais nada, ok? Porque não faz sentido, a função se não existe cá para o fundo não pode ter aqui uma assínta horizontal, se não existe para aqui não pode ter assintas oblíquas. As assintas horizontais ou oblíquas só existem para mais ou para menos infinito, quando o x vai para mais ou para menos infinito, ok? Bom, mas isto foi fugir aqui um bocadinho à dica que eu queria dar. O que eu quero falar então neste vídeo, que é então o que eu acho que vai sair na segunda fase, é uma pergunta de trigonometria associada também a uma figura, porque geralmente estas perguntas estão associadas a uma figura, a um movimento qualquer, em que terão que se aplicar as razões trigonométricas, ok? Pelo menos na primeira linha, que há de ser um mostre que a área é dada por, ou a distância é dada por, ou a altura, seja o que for, ou o perímetro, é dada por uma determinada expressão, e nós temos que olhar bem para a expressão e descobrir um triângulo retângulo que nos permita trabalhar com o que nós queremos e com o que nós temos, ok? Então, cuidados a ter nesta abordagem da trigonometria. Cuidados a ter. Eu vou relembrar aqui uma pergunta que saiu já num exame nacional, porque acho que é o primeiro cuidado que devemos ter, ok? Então, que cuidado é esse? É nós analisarmos bem a figura, o movimento, portanto, em princípio há um movimento, e vermos três pontos desse movimento. O que é que se passa ali no início do movimento, ou num extremo, no fim do movimento, ou no outro extremo, e no meio. Portanto, para prevenir o quê? Por acaso não é o caso aqui deste exercício, mas eu vou relembrar aqui um exercício de um exame nacional, em que aparecia assim, ou era um cilindro ou uma esfera, já não me lembro, mas tinha assim um corte, mas para o caso que eu quero explicar é a mesma coisa. Tínhamos assim a imagem de uma esfera que ia receber um determinado líquido cá dentro, ok? E o que era pedido era um mostre que a função que nos dá a altura do líquido em função de x e x, vamos marcar aqui alguns pontos, vou marcar aqui um ponto A, vou marcar aqui um ponto B, o x era este ângulo aqui, ok? Que fazia com, portanto, este arco aqui, este ângulo, aliás, é que era o nosso ângulo x. E dava-nos aqui duas posições, ou se nós imaginássemos duas posições, mesmo que não dessem, não sei se davam ou não no exercício, mas nós temos que imaginar, por exemplo, uma posição aqui no início, outra aqui no fim e eventualmente a meio, não é? É que aqui o nosso ângulo já seria este. O ângulo já seria este aqui, ok? Este x, portanto o ângulo está a ser feito neste sentido. E o que é que acontecia aqui? Para que é que eu estou a dar este exemplo? Porque reparem uma coisa, se me dessem, portanto eu tenho aqui o ponto A na mesma, tenho aqui o O, tenho aqui o ponto B, e vou marcar também aqui um ponto C, ok? E marco também aqui o mesmo ponto C, que é a altura da água. O que era pedido é uma expressão que me dava a altura, o nível da água dentro do depósito, não é? Em função de x. Mostre que a altura é dada por. E reparem que o que é que acontece aqui nestes casos? Era-me dado o raio,
o raio era dado, vamos supor que, bom, não interessa, o raio era dado, eu quero descobrir aqui de A a C, não é? Quero descobrir de A a C, e neste caso também quero descobrir de A a C, mas o que é que acontecia aqui? Quando o líquido ainda não chegou a meio do depósito, eu para obter de A a C, o que é que poderia fazer se tivesse o raio? Eu tinha o raio, tenho aqui um triângulo retângulo, não é? Fazia então o raio, que era dado, menos, portanto o raio era isto tudo, que vinha de O até A, menos OC, não é? Menos OC, porque eu ia procurar trabalhar com o cateto do triângulo retângulo que aqui tenho, não é? Para trabalhar também com o X. Tenho aqui um triângulo retângulo que tem o X e eu descobriria aqui o OC. E ficaria então o raio menos OC dava-me a altura. Mas neste caso, no caso em que o X era superior a 90 graus, portanto π sobre 2, como é que eu obtinha aqui a distância de A a C? Já tinha que fazer o raio, que era de O a A, não é? Ou de A a O, mais OC, ok? Mais OC. E o meu OC já era um cateto aqui deste triângulo retângulo. E portanto é só para vos chamar a atenção disto. Numa posição da figura, eu obtenho a altura do nível da água por fazendo uma expressão, fazendo uma determinada conta, que não é igual à outra conta se o nível da água estiver mais acima. São situações diferentes. Então eu tinha que dividir isto, tinha que dividir o exercício em duas partes, não é? Para x pertencente de 0 a π sobre 2 e para x pertencente de π sobre 2 a π. Okay? Dizia lá no domínio, por exemplo, bom, agora vou pôr fechado, não sei se era fechado ou se era aberto, não interessa agora, mas teria então que dividir isto em duas partes porque a expressão que me permitia chegar ao resultado era diferente. Aqui tinha que fazer raio menos OC e aqui tinha que fazer raio mais OC, ok? Portanto, experimentem sempre a dois extremos, ver a figura no início, no fim, a ver o que acontece, a ver se obtemos algo diferente ou não para trabalhar, ok? Este é então o primeiro cuidado a ter. E vamos imaginar isso aqui. Por exemplo, se o ponto P estivesse aqui, vou fazer até agora a azul. Se o meu ponto P estivesse aqui mais perto do ponto A, lá está um caso assim mais extremo, como é que ia ficar o meu triângulo? O ponto Q, pronto, eu tenho que fazer sempre aqui uma reta tangente, não é? Tenho que fazer sempre aqui uma reta tangente. Portanto, o meu ponto Q iria estar mais ou menos aqui, não é? E eu iria ter este triângulo, que era na mesma um triângulo retângulo aqui, não é? E aqui estava o meu ângulo X, ok? Pronto, mas eu obtinha aqui mesmo na mesma um triângulo retângulo. O X estava aqui e o meu D estava aqui. E se o meu ponto P estivesse aqui mais afastado? Bom, eu ia fazer então, teria que obter na mesma uma reta tangente. Vou aqui tentar fazer, a ver se... Certo, uma reta tangente à circunferência. Reparem que a reta tangente faz sempre... Vou fazer agora com outra cor, porque senão isto fica aqui uma confusão. Eu penso que se calhar até já perceberam o que quero dizer, mas pronto, só para finalizar aqui a ideia. Reparem, uma reta tangente a uma circunferência faz sempre com o raio 90 graus, ok? Portanto, se o meu ponto P estivesse aqui, a tangente, o ponto Q ia estar ali um bocadinho mais distante e... o que é que iria acontecer? Portanto, o ponto Q estava aqui, mas iria fazer na mesma aqui um triângulo de 90 graus, ok? E o meu X estava aqui, certo? E o meu D era daqui até ao ponto P. Portanto, eu vou obter sempre aqui um triângulo retângulo que não é alterado, portanto, que não altera aqui a minha forma de trabalhar. Portanto, eu para chegar à expressão que me dá a distância, não é? Portanto, eu quero mostrar aqui na 5.1, como podem ver aqui em baixo, quero mostrar que esta distância, este D que está aqui na figura, é dado por aquela função, e como tenho um triângulo retângulo, eu começo a pensar da seguinte maneira. Bom, o meu X, que eu quero que apareça na expressão, é como se fosse conhecido, ok? Portanto, aqui não vamos pensar, mas eu não tenho ângulo. Tenho o ângulo X, que, uma vez que eu o quero ver na expressão, é como se ele fosse conhecido, ok? Vou trabalhar com ele como se ele fosse conhecido. E, portanto, eu olho para o meu triângulo numa posição qualquer, pode ser agora esta, e só tenho que pensar então numa coisa. Depois de preencher a figura toda com os dados todos, por exemplo, há aqui um que também conhecemos, que é o raio, nós só temos que pensar no seguinte. Neste triângulo retângulo, o que é que eu tenho e o que é que eu quero? É esta pergunta que vos vai levar a decidir se vão utilizar o seno ou o cosseno ou a tangente.
E aqui dou-vos um conselho, não olhem para o resultado final e pensem assim, como tem lá o seno, vou utilizar o seno. Às vezes resulta, e aqui também resulta neste caso, mas poderá haver aí uma armadilha, ok? Eles poderão ter cá o seno, mas a função pode já ter sido simplificada. Poderíamos ter utilizado o cosseno e depois com simplificação de fórmulas víamos o seno aqui no final da expressão, ok? Portanto, o que eu aconselho é fazerem esta pergunta. Olham para o triângulo e perguntam assim, o que é que eu tenho e o que é que eu quero obter aqui neste triângulo? Bom, tenho o cateto oposto do x, não é? Está aqui o x, o cateto oposto é conhecido. Tenho o oposto. O que é que eu quero? Quero a hipotenusa, porque a hipotenusa é que tem o d, não é? E é isto que nos vai levar a dizer. Então, o que é que relaciona o oposto com a hipotenusa? Bom, aqui temos que saber as razões trigonométricas, é o seno, não é? E, portanto, se eu quisesse o adjacente, por exemplo, tinha o oposto, quero o adjacente, então ia para a tangente. Ok? Se eu tivesse o adjacente e quero a hipotenusa, então ia para o cosseno. Mas não, neste caso, o que é que eu tenho? Tenho o oposto. O que é que eu quero? Quero a hipotenusa. Oposto com a hipotenusa é o seno. Então escrevia logo, seno de x é igual ao cateto oposto sobre 1 mais d. Ok? E tinha já aqui uma relação entre o que eu quero, que é o d, não é? E o meu seno. Ok? Portanto, depois resolveríamos isto em ordem ao seno. Eu vou aqui fazer um pouco rápido. Passo este para ali a multiplicar. 1 sobre seno de x. Depois ficaria 1 sobre seno de x menos 1. Iríamos igualar denominadores e ficávamos com 1 menos seno de x sobre seno de x. Assim, muito rápido, ok? Aqui é mesmo só para dar a ideia de que, primeiro, vejam a figura a mexer em várias posições, analisem se é preciso separar a expressão que eu tenho em duas partes, uma vez isso pode acontecer. Caso não seja preciso, visualizam o triângulo, marcam os dados todos na figura e perguntam assim, o que é que eu tenho e o que é que eu quero? E com base nisso decidem se vão utilizar o seno, o cosseno ou a tangente, ok? Pronto, isto é apenas a dica para o mostre que, de resto, terão que ler com atenção e tentar resolver, ok? Bem, então até uma próxima!